Então, e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esses filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir a peleja com ele, pois ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, eu livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto ele afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da boca do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi uma das suas vestes, e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha, chegando a Davi, e que ele levava o escudo diante dele. E olhando o filisteu vindo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelo seu Deus. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e daria a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse o filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te ferir e tirarei a tua cabeça. Os corpos darei ao arraial dos filisteus, darei hoje a mesma as aves dos céus e a todas as bestas. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Veja bem, e saberá toda essa congregação que o Senhor não salva, nem com lança, nem espada, porque do Senhor a guerra, ele vos entregará na minha mão. Aqui, nesse relato, o confronto de Israel e Filisteu. Golias, homem guerreiro, homem gigante de guerra. Davi, pastor de ovelhas. Veja bem, quando um servo de Deus, quando um homem de Deus peca contra Deus, quando o homem erra contra Deus, porque Saul havia desobedecido a Deus, diante da batalha, o diabo conhece a nossa natureza. E ele aproveita essa ocasião que Saul, veja bem, um homem quando está em pecado diante de Deus, ele enfraquece todo o seu grupo. O diabo só pode vencer um servo de Deus que está em rebelião e em pecado. Mas o diabo, veja bem o que o diabo escutou da boca de Davi: Satanás está em Golias. Hoje mesmo eu vou te derrotar. Você vem a mim com espada, pau, com espada e lança. Mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou cortar a sua cabeça. Pois sabe até que o Senhor não peleja com espada. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Veja bem,
porque Saul havia pecado contra Deus. Saul havia transgredido uma ordem para destruir os midianitas. E Davi, fugido por Deus. A Bíblia diz que quando Deus ungiu a Davi, o Espírito Santo se apossou de Davi. E Davi deu um exemplo aqui, que ele matou um urso e matou um leão. Porque o que eu aprendo aqui? Que é dever do pastor proteger a ovelha. Davi era pastor de ovelhas. Ele protegeu a ovelha do seu pai. E nós devemos, através do Espírito Santo, proteger as ovelhas do Senhor das garras do lobo, do diabo. O gigante veio, confia no seu tamanho. É assim, o diabo confia na força. Davi confiou em Deus. Devemos confiar no Senhor, porque do Senhor é a guerra. Veja bem, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará na minha mão. Foi o que aconteceu. Davi, 5 pedras no seu alforje, tipo do estilingue na lançadeira. E veja bem, o Espírito Santo se encarregou de colocar poder e virtude naquela pedra. Foi tanto poder, tanta virtude, que a pedra, veja bem, uma pedra derrubou um homem de mais de quase 3 metros de altura. O gigante caiu por terra. Davi pegou sua própria espada e cortou a cabeça. Porque ele disse: hoje o Senhor te entregará você nas minhas mãos, e saberá toda a terra que há Deus em Israel. Eu não encontro nenhuma Bíblia, e nenhum texto daqui da Bíblia Sagrada, essa frase, que Deus está em tal nação. Deus é o Deus de Israel, o Deus que honra o teu servo. Portanto, toda a terra soube, depois da batalha, que Golias foi morto, que Golias foi derrotado. A notícia se esparramou, a fama de Davi correu, porque se cumpriu. Toda a terra soube que há Deus em Israel. O Deus de Israel tem que estar na minha, na sua, na nossa casa, no nosso lar. Vamos derrotar o gigante. Os gigantes são os demônios, o pecado, a pornografia e a imoralidade. E toda a terra soube que há Deus em Israel. Davi venceu Golias e derrotou todo um exército. Se cortou o diabo cabeça dos demais foge. É assim que prevalece a unção. Quem tem unção não tem um demônio. Quem tem pecado foge. Nós não devemos ter medo de demônio. Encarar os gigantes, os Golias, o diabo envia contra nós, contra a nossa família, contra a nossa finança. E toda a terra ficou sabendo que é Deus Israel. Assim também será na tua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus.